A palavra biologia vem de duas palavras gregas, bio, que significa vida, e logos, que significa estudo, nos mostrando que biologia é o estudo da vida. A biologia é um estudo muito presente no nosso dia a dia, pois ela pode mudar o jeito que a gente come, o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente planta as coisas, etc. Ela também nos dá novas profissões como ecologia, médico, engenharia, etc. Esse estudo pode conter coisas que são mais sensíveis, como aborto, clonagem, etc. Por isso, os biólogos têm que conter ética, ou seja, princípios e valores para não fazer algo consideravelmente ruim. A biologia nos dá resposta para várias perguntas que contemos no dia a dia, como por exemplo, por que ficamos com dor no primeiro dia da academia, por que ficamos corados quando estamos com vergonha, entre outras perguntas. Além disso, dentro do assunto de biologia, existe a ecologia, que estuda relações entre seres e também estuda a relação entre o ser e a natureza. Uma das relações mais conhecidas entre o ser e a natureza é a fotossíntese, que a planta pega o gás carbônico e transforma em oxigênio, onde nós, os seres humanos e todos os seres do planeta, respiramos. E além disso, a relação mais conhecida entre seres animais é a relação da cadeia alimentar, onde um vai se alimentando do outro e ninguém morre. Essa é a minha parte. Ao observarmos bem, nós podemos perceber que o termo biologia é a ciência da natureza, o oposto do que muitos pensam, que é a ciência normal aplicada na natureza. Com a biologia, nós podemos ver, por exemplo, a atuação na botânica, que é o estudo das plantas. Com ela, temos remédios, vitaminas e muitas outras coisas. Também na zoologia, que estuda os animais, e com ela podemos obter antídoto de venenos e descobertas sobre relações ecológicas, como protecooperação, comensalismo, parasitismo, entre outros. Na biologia, também temos áreas isoladas para o estudo específico de bioquímica, anatomia, citologia e origens, que são só alguns dos assuntos da biologia. E ainda temos muito mais para descobrir. O organismo é o que difere seres de outras raças. Como um exemplo, uma girafa tem o pescoço longo, enquanto um búfalo tem o pescoço mais rígido e largo. População. População seria a quantidade de organismos da mesma espécie. Vários cavalos, tanto albino, tanto marrom, preto e outras cores. Comunidade seria a junção de vários tipos de organismos de outras espécies. Um cavalo, uma ovelha, uma cabra, uma girafa, um boi, uma galinha, entre outros. Ecossistema seria a interação de elementos não vivos, como a água, o ar, a terra e outros fatores. Biosfera é tudo o que se tem no nosso mundo. Tudo que você pode ver, tudo que você pode tocar, tudo que você pode interagir. Onde que começa a biologia? Não se dê em uma data específica, mas a gente pode tirar o que a gente conhece atualmente. Podemos começar com o mais antigo, a Bíblia. Lá em Gênesis, lá onde Deus criou o Jardim do Éden, Adão e os animais e as plantas, segundo os relatos bíblicos, Adão estudou e nomeou todos os animais. Além disso, também nomeou e estudou todas as plantas do jardim, conhecendo e analisando toda a anatomia dos animais e como que as plantas funcionavam. Seguindo um pouco o tempo à frente, podemos estudar as pinturas rupestres nas paredes das cavernas e das montanhas. Mesmo aquelas civilizações antigas tinham um pouco de conhecimento
dos animais e das plantas que podiam cultivar ou não, e as plantas que podiam trazer alguns sintomas, alguns problemas para eles e afetar na vida deles. Então, esse conhecimento, mesmo pouco conhecimento, eles conseguiam trazer mais valor à vida deles e eles conseguiram sobreviver mais. Então, não podemos definir um começo para a biologia. A gente pode ter, antes mesmo da criação das pinturas rupestres, pode ter mais coisas ainda anteriormente, mais outras formas de conhecimento da biologia e outras civilizações, mas elas estão ainda perdidas. Temos que encontrá-las. Dessa forma, como que a biologia pode afetar a nossa vida? Ela pode afetar de variadas formas. Por exemplo, hoje em dia a gente tem a cultivação de plantas. Elas foram modificadas para que a gente possa se alimentar delas. E isso virou natural no seu dia a dia. Além disso, a gente pode estudar a vida microbacteriana, que é o vírus e células e tudo mais. Dessa forma, criar remédios, criar curas e tudo mais. Então, a biologia pode englobar muita coisa. Não tem como a gente não conseguiu estudar tudo ainda. E provavelmente nem vai conseguir, já que cada planta, cada animal, tudo se está interligado. E quando a gente descobre uma coisa, cria várias outras teias que se conectam em outros seres e outros seres vivos, e isso só vai aumentando. E aí cada ano, cada século, cada década, a gente descobre cada vez mais esse mundo da biologia.